Tratamento padrão para insuficiência cardíaca sistólica nos sintomáticos. Então, vamos entrar com diurético, beta-bloqueador, dodaeca, aldactone, tudo aí que a gente usa, porque esse é um paciente com insuficiência mitral, é um paciente com insuficiência cardíaca. Só que é um paciente com insuficiência cardíaca que a gente pode tratar a causa da insuficiência cardíaca dele e ele pode ficar curado da insuficiência cardíaca se a gente souber indicar a troca valvar ou o reparo da válvula mitral para o paciente certo e no momento certo. Essa aqui é a questão. A gente tem que... Nem todos os pacientes com insuficiência mitral eles vão ter indicação de intervenção. A gente tem que saber qual o paciente que tem indicação e o momento que a gente tem que indicar a troca valvar, tá? A valvoplastia ou plástica mitral é o procedimento de escolha. Assim como lá na estenose mitral, a gente vai tentar sempre balonar e só em último caso trocar a válvula, porque na estenose mitral não dá para fazer plastia, aqui também, a gente, mesmo quando for operar, vai tentar sempre fazer plastia, fazer a plastia do folheto, vai tentar recuperar aquele folheto, vai tentar reduzir, fazer uma plastia do anel mitral para reduzir um pouco o orifício mitral. Ele vai tentar de tudo para não... Quando o folheto é muito redundante, ele pode cortar ali aquela parte redundante, refazer o folheto. Então, isso também precisa de experiência do cirurgião, entendeu? Não é todo o cirurgião que consegue fazer uma boa plastia mitral. A maioria dos cirurgiões cardíacos, eles vão, quando você encaminhar ele para um paciente com insuficiência mitral, para eles que eles vão fazer trocar a válvula. Mas isso aí, todas as diretrizes são unânimes que isso deve ser a exceção, que a maioria dos pacientes deve ser submetido à plastia mitral, tá? Então, dito isso, quais são os pacientes que a gente vai indicar para cirurgia? O que é classe 1, pessoal? Insuficiência mitral grave. Isso aqui eu estou falando, ó, insuficiência mitral primária, tá? Eu vou falar depois da secundária. Isso é o paciente que tem doença na válvula, né? Prolapso, reumático. Esse é o paciente que tem a válvula doente, né? Qual o paciente que a gente vai indicar? Classe 1, insuficiência mitral grave e sintoma. É igual lá na estenose mitral. Você tem certeza que a insuficiência mitral é grave e tem certeza que os sintomas daquele paciente são relacionados à insuficiência mitral, esse paciente tem que operar. Se o paciente não tem sintoma, mas tem disfunção ventricular, coisa que não entrava lá na estenose mitral, porque o paciente com estenose mitral não evolui com disfunção ventricular. Se o paciente tem estenose mitral e disfunção, ele tem outra coisa associada, porque a estenose mitral não causa disfunção. Já a insuficiência mitral, o paciente vai evoluir com progressiva disfunção ventricular. Se você não operar, o paciente vai morrer. Vai evoluir para um nível de disfunção que depois, lá na frente, não vai adiantar mais operar, que mesmo que você opere, ele já tem uma doença miocárdica já avançada e não vai resolver. Então, se o paciente é assintomático, mas tem uma fração de ejeção abaixo de 60, ou o diâmetro sistólico final do VE maior ou igual a 4 centímetros, esse paciente é cirúrgico. Tá? É uma coisa ou outra. Tá? Pode ter as duas, mas uma coisa ou outra. Isso é classe 1. Classe 2A, que a gente fala, né, que 2A é 1. Né? 2A é quase a mesma coisa que 1, você só não tem uma evidência assim tão robusta. Então, IM grave assintomática mais FA de início recente, igualzinho lá na estenose mitral, ou hipertensão pulmonar também, igualzinho na estenose mitral. E aqui a gente tem uma outra indicação, insuficiência mitral grave, assintomática e aumento importante do ato esquerdo. Tá? Um diâmetro do ato esquerdo acima de 5,5 ou um volume indexado para a superfície corporal acima de 60 ml por metro quadrado. É interessante essa indicação porque é uma coisa que a gente não presta tanto atenção. Né? O principal é a fração de ejeção e o diâmetro do VE. Mas se o paciente evolui com FA, hipertensão pulmonar, e se ele tem um átrio muito dilatado, é interessante você encaminhar esse paciente para cirurgia também. Essa indicação aqui precisa aqui do aumento do ato esquerdo, ela não tem na diretriz americana. A diretriz americana, ele diz que você tem que ter um aumento do ato esquerdo e você tem que ter aumento progressivo do ato esquerdo em ecos subsequentes. Né? Tem que mostrar que está aumentando o ato esquerdo. Na diretriz europeia e na brasileira, eles botam exatamente isso aí. Um diâmetro acima de 5,5 e 60. E essa última indicação aqui é interessante também, que é uma indicação também que você... Nessa aqui já é o contrário, você vê essa indicação
na diretriz americana, e a diretriz brasileira também mostra, que é o seguinte: em M grave assintomática, por prolapso com baixo risco cirúrgico. Olha que interessante isso. A gente lê, às vezes não pesca o que a diretriz está dizendo. Eu tenho um paciente com baixo risco cirúrgico, que ele tem um prolapso. E esse prolapso tem insuficiência mitral grave. Esse paciente é cirúrgico. Não preciso ver diâmetro cavitário, não preciso ver fração de ejeção, não preciso ver nada. Esse paciente eu estou autorizado, classe 2A, de encaminhar esse paciente para cirurgia se eu for encaminhar para um cirurgião que ele vai me garantir com uma certeza razoável que ele vai fazer plastia, que ele não vai trocar a válvula do paciente, e se o risco cirúrgico do paciente for baixo. Tem que ver a mortalidade do serviço, tem que ser baixa, o cirurgião tem que ser um cirurgião especialista, então é uma coisa assim para grandes centros, entendeu? Exatamente, mesmo na diretriz americana, eles falam que é uma indicação para você pensar em grandes centros, tá bom? E onde é que entra o Mitra Clip nessa parada aí? Eu vou mostrar como é que é feito. O Mitra Clip é você clipar os folhetos mitrais por catéter para diminuir a insuficiência mitral. Quando é que eu vou indicar o Mitra Clip na insuficiência mitral primária, pessoal? Sintomas importantes, classe 3, e risco cirúrgico alto ou proibitivo. O paciente está evoluindo mal, tem insuficiência mitral, tem uma válvula favorável, tem uma expectativa de vida razoável. Não vou fazer isso no paciente que está entubado, insuficiência renal, chocado com amino no CTI. Tem que ser um paciente que esteja com um prognóstico razoável. Esse paciente tem indicação de troca de troca válvula mitral ou resolver a insuficiência mitral. Ele tem um risco cirúrgico muito alto, aí que vai entrar o Mitra Clip, tá? O mesmo fluxogramazinho que tem para a estenose mitral, né? A gente vai avaliar a gravidade, avaliar a causa, ver se o paciente tem sintoma. Sintoma opera, não tem sintoma, mas tem disfunção, aumento cavitário, hipertensão pulmonar, FA de início recente, você manda para cirurgia também. Risco cirúrgico for muito alto e a válvula for favorável para o Mitra Clip, você vai indicar o Mitra Clip, tá? A avaliação de Mitra Clip, pessoal, tem que ser ecotransesofágico por alguém que saiba, que entenda de Mitra Clip. Não pode ser qualquer cardiografista, tá? No nosso grupo a gente tem o Max, que é uma das pessoas que tem a maior experiência no Brasil de doença estrutural, inclusive de Mitra Clip. Então, se a gente vai encaminhar algum paciente com Mitra-Clip, ele que vai ter que fazer o eco transofágico. Ele vai dizer, ó, essa válvula aqui dá para fazer Mitra-Clip. Não, essa válvula aqui não dá. Ele que vai definir se a gente vai poder fazer o procedimento ou não, tá? E se a insuficiência mitral for secundária, pessoal? Aí vai mudar um pouquinho de figura. A gente vai tratar o paciente para insuficiência cardíaca, vai investigar isquemia e viabilidade, porque muitas vezes a insuficiência mitral, a dilatação ventricular é porque o paciente é isquêmico, a gente tem que excluir, na verdade, que o paciente tenha viabilidade miocárdica, que tenha isquemia, porque se ele tiver, a gente pode fazer o CAT, revascularizar e essa insuficiência mitral melhorar, tá? Na insuficiência mitral secundária, a cirurgia deve ser exceção, a gente tem que tentar, ao máximo, fazer o tratamento clínico e excluir outras causas da insuficiência mitral, e se nada disso resolver, aí sim pensar em encaminhar o paciente para cirurgia, tá? Quais são as indicações de intervenção? Plastia ou troca valvar? Insuficiência mitral grave, sintomas refratários e paciente que vai para revascularização miocárdica. O paciente é isquêmico, tem insuficiência mitral. Mandou para cirurgia, você vai revascularizar e aí você faz a plastia valvar mitral também. Uma indicação é a indicação 2A para insuficiência mitral secundária. Outra indicação, insuficiência mitral grave, sintomas refratários, mas aí é o paciente que não ia fazer nenhuma cirurgia. Esse paciente você vai encaminhar só para fazer a plastia mitral. Aí já é uma classe 2B, tá? E as diretrizes recomendam que esse paciente tenha
seja de preferência um paciente com uma fração de ejeção acima de 50 e uma dilatação do anel mitral associada ao aumento do ato esquerdo, tá? Que não seja aquele paciente com insuficiência cardíaca sistólica, com VEA dilatadaço. Um exemplo de um paciente desse aqui pode ser um paciente, por exemplo, uma cardiomiopatia hipertrófica, que evoluiu com insuficiência mitral, aumento do átrio esquerdo, mas ele não tem uma disfunção tão importante. Esse paciente você pode encaminhar para cirurgia para corrigir a válvula mitral. Tá? Mesmo assim, é classe 2B, tá, pessoal? Assim, a evidência não é tão assim importante. Tá? E o MitraClip, né? O MitraClip ele cresceu muito e ele ganhou muita. A maior parte das indicações atualmente ela vem na insuficiência mitral secundária mesmo, aquele paciente que insuficiência cardíaca, que a insuficiência mitral por dilatação do anel piorou muito a classe funcional desse paciente, você não pode operar, que muitas vezes é idoso, tem várias comorbidades. Nesse paciente, aqui, ó, sintomas refratários e alto risco cirúrgico, a indicação do MitraClip na insuficiência mitral secundária é 2A, tá? Com a ressalva aqui de ser uma fração de ejeção entre 20 e 50, ou seja, abaixo de 20, nem MitraClip vai adiantar. Uma dilatação cavitária menor que 7, sistólica, e uma pressão da artéria pulmonar menor que 70. Ou seja, o paciente com insuficiência cardíaca, com disfunção, mas que não seja aquele paciente com doença cardíaca terminal, que também nem o MitraClip vai resolver.